Quando a gente pensa em histórias, tem uma palavra que nos vem à mente, que é a palavra encantar. Se quiserem usar o caderno de vocês assim, para que servem as histórias? Para encantar. Sim, isto vale para a DHL, vale para a presidência da França, vale para a rainha da Inglaterra, vale para cada um de nós, tudo, sempre. Falou em história, toda história serve para encantar. Mesmo que a gente esteja aqui a falar de storytelling corporativo, é história, vale sempre. Então, muitas vezes a gente quer abrir um e-mail, uma comunicação, uma reunião, abrir qualquer coisa. E a gente diz assim, eu quero contar uma história, o que eu faço? Conta. Nós vamos ver algumas palavras mais bonitas, alguns truques para abrir, mas a melhor maneira de dizer que vamos começar a contar uma história é, eu vou começar a contar uma história. Acabou. Pronto. Vou pegar apenas 4 das razões para usar em vendas histórias que sejam bem construídas, porque a gente vai começar depois a construir essas histórias bem contadas. Algumas coisas eu já falei para vocês no nosso conversinha inicial, que para a gente, a vantagem de a gente criar uma história é para justamente fazer com que a imagem saia do nosso cérebro, entre para o cérebro do nosso cliente, como ele é curioso, como ele acha que aquela imagem vai solucionar algum problema dele, vai fazer com que uma dor dele seja um pouco menor, ele vai prestar atenção, porque ninguém gosta de se sentir mal, de ter dor, etc. Ninguém gosta de ser ignorante. Então vai prestar atenção na nossa historinha. E aí a gente diz assim, que a história, ela precisa ser uma narrativa envolvente. E aqui então é que vem a primeira explicação. Uma narrativa envolvente. Ou seja, nós temos que criar histórias que, à medida do possível, levem a outra pessoa a querer nos ouvir. Se quiser então anotar agora um truque a respeito disso. É envolver a outra pessoa na nossa história. E por incrível que pareça, mesmo vocês que vão falar, digamos, em tecnologia ou em alta tecnologia, podem começar com uma pergunta muito simples. O que tu, eu falo tu, gente, o que tu sabes, o que você sabe sobre determinado assunto? A gente chama isso em inglês de probing questions, que são assim, perguntas que vão cavar respostas antes de qualquer coisa. É aquele tipo de coisa que a gente pergunta assim, tu moras numa casa ou num apartamento? Então, digamos que seja um vendedor de imóveis. Tu moras numa casa ou num apartamento? Então, ou seja, eu começo a história elicitando, buscando da minha audiência já uma reação inicial. Isso é interessante porque mostra ao outro que nós estamos interessados nele. A minha história, ela faz com que a audiência, quem nos ouve, diga assim, eu consigo compreender o que tu queres dizer. Porque o ônus da transmissão da história é de quem conta a história, não de quem recebe, não do receptor da história. Então a gente tem que criar algum tipo de empatia para que o receptor nos ouça. Ontem nós falávamos, por exemplo, de atraso de entrega de 2 semanas. Então nós podemos criar alguma história que a pessoa diga, tá bem, eu entendo porque isto aconteceu. Vendedor não pode ser o herói da história. O vendedor é o condutor da história. É o meio pelo qual a história chega ao interlocutor, chega à audiência. Porque a gente normalmente acha assim, quais meios nós temos de contar a história? E as pessoas dizem assim, olha, nós temos o livro, que as pessoas, a primeira coisa associam com o livro. Um livro é um instrumento de contar uma história, temos a televisão, que é um instrumento de contar a história. Hoje temos a tela do computador, também é um instrumento de contar a história.
Temos a tela do celular, que não deixa de ser um instrumento de contar história. Nós temos o teatro, que é um instrumento antiguíssimo de contar história. Temos o cinema na tela, e por ali vai. A gente sempre pensa isso, um instrumento de contar histórias. Né? Mas a verdade, a gente esquece que antes de haver tela de computador, tela de cinema, livro, existia um instrumento de contar história que se chamava o nosso conhecido, nosso amigo, o membro da nossa tribo, uma outra pessoa. Então é interessante assim, que o vendedor, ele só é o meio de contar a história. Porque essa jornada do herói, embora ela tenha sido sistematizada por Joseph Campbell, que foi um cientista, um acadêmico, ela é natural a todos nós. Por isso que a gente diz que ele sistematizou, só isso, ele deu nome aos bois. Eu posso pegar essa jornada do herói e colocar um dos meus dias dentro da jornada do herói. Posso colocar uma semana, posso colocar a minha vida, posso colocar qualquer coisa. Então toda a história é literalmente alguém tentando resolver uma dor, ou que resolveu uma dor, e que vive esta jornada. Sempre igual, não tem como. A jornada do cliente, ou a jornada de vendas, ela não é uma jornada só. Dependendo da cultura em que a gente vive, é um conjunto de jornadas. Essa jornada que eu vou mostrar para vocês, ela vale para esta parte do mundo apenas. Ela vale para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Uruguai, para o Reino Unido, para Portugal, para a Espanha, etc. Mas já não valeria, por exemplo, para a Coreia do Norte, para Cuba, para Malásia e por ali vai. Para o Butão, para Nepal, para partes da China, tá? Até mesmo para o Japão, dependendo do caso. Né? Então não é nem questão de ser país comunista ou capitalista, é questão de cultura mesmo. Né? Então, para a cultura dessa parte do mundo, normalmente a jornada do cliente ou a jornada de vendas, ela se baseia em 6 jornadas. Então significa assim que aquele círculo que vocês viram, né, ele tem que girar 6 vezes para que eu possa fazer uma venda. Então é zup, 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 vendeu. Porque quando a gente faz uma jornada de vendas nesta parte do planeta, nós temos algumas objeções. E aí aquilo que eu falava para vocês, que é a tal da bobagem de vamos destruir as objeções. Né? Objeções a gente resolve. Não é assim desmontar uma objeção. Né? É criar uma situação que, de preferência, num processo de vendas, não tenhamos muita objeção ou não tenhamos objeção nenhuma. Quem é que disse que para alguém comprar alguma coisa tem que haver objeção? Não tem. Depende. Tá? Então, alguma das barreiras ou das objeções, existem objeções que são físicas ou financeiras, sociais, funcionais, de tempo, de emoção, de compreensão e por ali vai. E toda a história, esse enredo, que uma coisa que leva a outra, que acontece com a outra, que dificulta, que facilita, etc., no fim disso tudo, isso tem que levar a uma ação. Porque a pergunta que a nossa audiência está fazendo é: por que a Andresa está me contando essa história? Se for para nada, está contando, então vai contar para outra pessoa. Tá? Então, ou seja, quando a gente conta, é pensar assim: a história tem pessoa, lugar, enredo e propósito. Eu estou contando aquela história por uma razão.